E se o Subaru possuísse o Tusk de Jojo Parte 7? Bom, esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais perfeitos pro Subaru em ReZero, já que o Tusk não é só um stand forte, ele evolui junto com o seu usuário, e isso combina absurdamente com o Subaru. Afinal de contas, o Subaru também vai evoluindo a cada arco, e o Tusk também possui arcos, ele vai do arco 1 até o arco 4, por isso eu acredito que esse What If vai funcionar tão bem. Só que além disso que eu falei, também tem um fator que faz esse What If funcionar ainda melhor, porque o Subaru também sofre, aprende, se quebra e evolui com cada um desses arcos. Então, aqui não vai ser um Subaru virando roubado desde o início, ou tendo um poder extremamente devastador, estourando praticamente um deus. Vai ser literalmente uma jornada de ascensão, tanto pro Tusk quanto pro Subaru. E, bom, agora devemos entender como isso exatamente vai funcionar nesse What If. Bom, como eu citei pra vocês, cada Tusk possui um ato, e esses atos variam do ato 1 até o ato 4, e cada forma também aqui pode representar o Subaru entendendo mais sobre a sua dor, os seus movimentos, a sua determinação e o seu sacrifício necessário e também inevitável para que a trama se prossiga. E o melhor disso é que o poder do Tusk encaixa perfeitamente com o retorno através da morte, e vocês vão entender perfeitamente isso logo logo. Mas antes, é bom explicar como funciona o poder do Tusk. E bom, rapaziada, eu vou explicando o poder do Tusk ao decorrer do vídeo, beleza? Para realmente vocês sentirem a evolução narrativa da própria evolução do Tusk. Então, começando com o ato 1. Nesse ato, o Tusk possui, entre aspas, dois poderes. O primeiro são o seu giro de unha, que permite ao Johnny, que no caso aqui vai ser o Subaru, né, girar as próprias unhas das mãos, pois é mó loucura. E posteriormente dos pés também, em alta velocidade, e dispará-los feito balas. Além disso, também a gente tem que considerar o fator do alcance e recarga. As unhas giram sozinhas a uma distância de até 10 metros. E elas levam alguns minutinhos para poder crescerem novamente. Mas o Johnny acelera esse processo mastigando ervas locais. Já o Subaru, ele não tem exatamente essa disponibilidade, né? E nem esse conhecimento. Teria que ser algo que o Subaru iria aprendendo com o tempo. Portanto, vamos considerar que realmente levaria até alguns minutos para o Subaru conseguir recarregar novamente as suas unhas, beleza? Então, explicado tudo isso, vamos começar com o arco 1. Esse arco se segue completamente normal até o ponto em que o Subaru se encontra com a Elsa, porque é nesse momento que o Tusk desperta e o Subaru começa a possuir um stand. E aí contra a Elsa, o Tusk ato 1, como eu citei pra vocês, tem os tiros giratórios das unhas, mas ele não causa um dano tão devastador ainda, é um dano pequeno comparado ao potencial máximo dele. E também é um poder estranho e difícil de usar, por isso temos que considerar que o Subaru também teria um certo desespero, né, na hora de usar esse stand, e portanto ele teria uma dificuldade ainda maior na utilização dessa técnica. Então o Subaru desperta o stand no desespero, acaba tendo que lutar contra ela, usa sua primeira ativação, uma das unhas dele gira como projéteis e atravessam a faca da Elsa. Nesse momento o Subaru ainda é bem fraco e ainda morre algumas vezes, porém agora ele consegue reagir e entende exatamente o que está acontecendo. Portanto, no seu segundo loop ele já tem não só uma ideia de como esse stand funciona, mas também a própria ativação dele, já que ele conseguiu despertar o Tusk, e para ele agora não é mais difícil ativar o stand. Então só com isso ele consegue intimidar os ladrões, fazendo com que eles vão embora e volta até o bar do velho Ron, lutando novamente contra a Elsa. E aí ele deixa de ser completamente impotente e consegue usar as unhas ao seu favor, pelo menos para segurar a Elsa tempo suficiente para o Reinhard chegar. E após isso, a história nos leva até o próximo arco. Bom, nesse arco, as principais personagens que teriam relevância seriam Aren e Aran. Aqui o Subaru aprende um pouco mais sobre a sua precisão, o timing, o cooldown dessa habilidade e o controle emocional que ele necessita ter para conseguir lutar utilizando esse seu novo poder. Porque o Tusk, ele responde muito ao estado mental. A gente já viu isso diversas vezes na parte 7 de Jojo, né? Já que o portador dele, né, o Johnny, ele em muitos momentos acaba tendo estados emocionais diferentes e o stand se adapta a isso e evolui justamente para suprir essas necessidades que naquele momento o Johnny tá passando ou sentindo. Logo, o mesmo aconteceria com o Subaru, e por isso teria uma cena importante. Aren tentaria matar o Subaru como sempre, porém o Subaru, assustado, diria: Eu não quero morrer de novo. E nesse momento o Tusk dispara automaticamente. O impacto gira a arma da Aren e salva o Subaru por centímetros de distância. E o resultado disso é que Aren começa a respeitá-lo bem mais cedo, e o Subaru ganha uma confiança real, já que não somente ela vê que o Subaru não é alguém indefeso e nem ameaçador, mesmo possuindo o cheiro da bruxa, dá pra ver que ele é uma pessoa boa. E o Subaru também começa a se sentir muito mais confiante, já que ele percebe que pode
sim ter o seu stand como um protetor e não necessariamente como uma arma destrutiva ou algo sem controle. E é isso que impulsiona ele, faz ficar ainda mais motivado para treinar mais esse stand e se tornar mais forte. E a partir daí, pelo Subaru ser um estrategista nato, ele consegue fundir perfeitamente a habilidade do Tusk com a sua genialidade estratégica, formando assim um combo perfeito, já que o Subaru saberia exatamente o tempo de recarga, o tempo do disparo, o alcance e quando, principalmente, utilizar essa técnica. Fora que dominando o Tusk Atum, ele consegue disparar com as unhas dos pés também, logo ele teria um arsenal de 20 tiros para acertar o seu alvo. E vamos ser sinceros, com a estratégia do Subaru, ele não precisaria nem de 10, mas ameaças muito maiores estão por vir e por isso ele vai precisar ficar cada vez mais forte. É aí que nós entramos no próximo arco. Contra a Baleia Branca, os ataques do Subaru não fazem quase efeito nenhum, afinal de contas o Tusk ainda tá no ato 1, e por isso ele acaba sendo praticamente inútil dependendo só da estratégia natural do Subaru mesmo para passar por essa parte. A seleção real e a luta contra a Elsa também não mudou tanta coisa assim, porém na luta contra o Perigeus é quando de fato esse stand evolui e quando de fato o Subaru brilha, que aqui, como eu citei pra vocês, acaba acontecendo a evolução. Após inúmeras mortes e um desespero absurdo, o Subaru desbloqueia o Tusk ato 2, e agora os tiros deixam uma rotação persistente. Eles basicamente conseguem perseguir o alvo e causam um dano contínuo absurdo, porque agora as unhas usam a rotação do retângulo dourado. As unhas são imbuídas com essa proporção áurea, que para quem não sabe, a proporção áurea é um conceito que dá para explicar em um vídeo próprio só para isso, mas resumidamente aqui para vocês, ele cria uma energia cinética e gravitacional infinita. Então é basicamente um conceito muito absurdo e poderoso que tem na parte 7 de Jojo e que o Johnny possui como portador do stand do Tusk. Só que aí a gente vai estar transferindo esse poder pro Subaru, né? Então com isso, o Subaru consegue aumentar drasticamente o poder de destruição dele, além de também conseguir fazer buracos rastreadores, que quando ele lança um tiro e erra o alvo, o buraco deixado pelo impacto pode se mover ao longo da superfície até alcançar o oponente, mudando a trajetória do tiro original. Então aqui, o Subaru tem literalmente o poder suficiente para conseguir derrotar o Perigeus, porque é aí que o Subaru finalmente aprende. Mesmo que eu caia, minhas ações continuam. E fala aí, mano, se isso não é basicamente a cara de ReZero. Com esse entendimento, então, e com esse poder em mãos, mesmo que ele ainda não possa dominar completamente, ele já tem total maestria sobre o Tusk. Então essa evolução não é tão difícil assim pra ele. E aí, contra o Perigeus, ele utiliza as mãos invisíveis, só que não consegue parar a rotação, já que é uma rotação infinita. E aí as mãos invisíveis do Perigeus começam a literalmente serem destruídas. E o Perigeus, nesse momento, entra em choque. Que tipo de utilidade é essa? E com grande maestria, o Subaru consegue derrotar o Perigeus, o arcebispo da preguiça, conseguindo assim também o fator da bruxa e avançando pro próximo arco. E pois é, rapaziada, esse é outro dos vídeos que o arco 4 se torna um dos melhores da história, já que ele é protagonizado pela Echidna e pelo Subaru, que tem uma conversa extremamente interessante, porque o ato 3 do Tusk envolve justamente espaço dimensional, movimentos impossíveis e atravessar barreiras. E, como eu falei pra vocês, a evolução emocional conta muito. E aqui é onde o Subaru provavelmente tem a maior evolução emocional da história do personagem, pelo menos até o momento do anime, porque o Subaru entende que ele não pode continuar só reagindo, ele precisa seguir em frente apesar do trauma, e o resultado disso é que o Tusk desperta pro ato 3, e agora o Subaru pode, entre aspas, entrar na rotação e atravessar o espaço, criando movimentos impossíveis. Visualmente, mano, isso seria insano em anime. Pena que a parte 7 de hoje vai demorar, né, mano, mas seria insano. E aí o Subaru literalmente consegue desaparecer em espirais negras, ainda mais se ele imbuísse isso com as mãos invisíveis do Perigeus, seria absurdo. Mas pra quem não entendeu direito, explicando o poder pra vocês, o ato 3 possui o portal de minhoca. Ao atirar nele próprio usando o espinhauro, o Johnny sugou o próprio corpo para um espaço infinito e concentrado. E aí aconteceu o reposicionamento. Ele pode usar esse buraco para escapar de ataques ou mover partes do corpo estrategicamente, disparando de ângulos impossíveis ou passando através de objetos. Entenderam agora porque combina tanto assim com o Subaru, rapaziada? Pois é, absurdo, né? E com isso, qualquer ameaça que antes deveria ser devastadora para o Subaru simplesmente não apresenta mais risco nenhum, porque o Subaru agora consegue literalmente desaparecer, reaparecer, e além das mãos invisíveis, ele possui tiros devastadores. E com isso, nós vamos pro próximo arco.
E agora nós chegamos no monstro, rapaziada. Porque nesse arco de Pristela, o Subaru precisa de todo o poder possível e necessário para derrotar os arcebispos. E é aí que o Tusk Ato 4 desperta. E com isso, a rotação infinita é obtida por Subaru, um dos poderes mais absurdos de Jojo. Para quem não sabe como funciona, rapaziada, no Ato 4, o Subaru aqui teria super rotação infinita, que é desbloqueado ao combinar o spin com a corrida natural, que no caso, em Jojo, vem da corrida natural de um cavalo, né? Gerando uma energia de rotação perfeita e infinita. Além disso, as balas possuem uma espécie de penetração absoluta, já que elas podem rasgar o tecido dimensional, cara, ultrapassando barreiras espaciais e, como é o caso de Jojo, né, a invencibilidade do Love Train do Funny Valentine, já que o dano é infinito. Qualquer ser atingido pelo Tusk Ato 4 é forçado a entrar em um ciclo de rotação celular infinita. Isso destrói o alvo de dentro para fora e persegue através de dimensões e causa a morte inevitável. E é por isso que esse stand é tão poderoso, porque basicamente não tem como fugir. Se o Tusk te acertou, maluco, acabou pra você. E claro que esse despertar aconteceria em um momento extremo, os aliados em perigo, o Subaru quebrado mentalmente, um desespero total, ele não saber como vai reagir, o que precisa fazer, como vai vencer, e então ele entende o verdadeiro movimento do spin, rapaziada, entre aspas, já que o Tusk Ato 4 representa literalmente o Subaru finalmente seguindo em frente, sem negar sua dor, em prol de ajudar os outros e lutar, custe o que custar, e não importa o que aconteça. E aí contra os arcebispos, agora o Subaru vira uma ameaça real, porque a rotação infinita ignora a resistência, ignora a regeneração e continua eternamente. Mesmo habilidades quebradas começam a falhar, e por isso o Subaru consegue passar esse arco muito mais facilmente, rapaziada. Isso perderia um pouco sim a dramatização e toda a perda que o Subaru teve, o braço contaminado, ter se lascado demais, mas em compensação, o Subaru aqui seria elite, mano, o cara seria extremamente poderoso. E já que estamos falando de poder, vamos falar do Mano Reinhardt. Agora temos uma luta muito diferente das outras versões, rapaziada. Porque aqui, no início, o Reinhardt domina facilmente, mas agora o Subaru possui o Ato 4 e é perigoso até pra ele, porque a rotação infinita não para, entre aspas, não importa o que aconteça, nunca. Ela persegue o conceito de movimento, mano. Então o resultado provável é que o Reinhardt perca pro Subaru. A única forma dele talvez vencer seria realmente conseguindo alguma bênção que ultrapassasse todas as leis e éticas que contornam o stand. Mas considerando em um local normal, cara, seria impossível. Ele reconheceria o Subaru como uma ameaça real inevitavelmente, e talvez uma das únicas pessoas capazes de feri-lo permanentemente e o levar até a derrota. Então, eu acredito sinceramente, rapaziada, que com o Tusk Ato 4, o Subaru poderia sim vencer o Reinhardt, porque bastaria um ataque do spin, da rotação infinita, que o Reinhardt simplesmente não teria chance, porque mesmo fugindo para outra dimensão, mesmo tentando esquivar do ataque, a rotação nunca para, e por isso o Reinhardt não teria o que fazer, a não ser aceitar e perder. Bom, rapaziada, e na relação com os personagens, a Emilia veria o Subaru crescer aos poucos, literalmente evoluindo como pessoa e personagem. Essa é a versão mais shonen emocional possível do Subaru, né? Já que ela acompanha o medo, a evolução e o amadurecimento dele, e cada vez que o Subaru vai ficando mais poderoso também vai se tornando suas habilidades e o Tusk. Aren criaria uma conexão que ficaria ainda mais absurda e absurdamente forte com o Subaru, porque ela vê que o Subaru literalmente continua avançando apesar do sofrimento e literalmente se tornando mais forte para proteger as pessoas, como ele provavelmente iria querer mesmo. E o legal é que o grande tema dessa versão e desse vídeo é que cada ato representa o Subaru mudando cada vez mais. O ato 1 é sobrevivência, o ato 2 é a persistência, o ato 3 é a aceitação da dor e o ato 4 é a determinação absoluta do Subaru, que ele adquire ali. E a melhor cena possível seria o Subaru encarando um inimigo impossível, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com o corpo destruído, e dizendo: Mesmo que eu morra, eu nunca vou parar de avançar. E bom, rapaziada, essa talvez seja a versão mais perfeita do Subaru com um stand que a gente já trouxe aqui pro canal, porque ela não destrói a narrativa, ela mantém o sofrimento, mantém a evolução e recompensa toda a persistência do Subaru. E justamente parece canon dentro de ReZero, não parece um conceito tão abstrato ou impossível, já que se a gente for pensar, né, o Wonderful ele é inevitável, o D4C causa uma crise existencial, o Requiem é um caos psicológico absurdo, mas o Tusk não, o Tusk é um crescimento emocional transformado em poder, e honestamente
sinceramente, esse provavelmente seria um dos melhores Warifs do canal. Mas claro que vocês estão abertos nos comentários pra comentarem aí mais ideias e sugestões. Não precisa necessariamente ser só com Subaru ou só com stands. Inclusive, rapaziada, peço pra vocês, se puderem, apoiem outros tipos de Warifs aqui no canal, porque eu gostaria bastante de trazer outros animes e explorar outras coisas também, sem se focar só tanto no Subaru em si, porque eu acho que tem outros personagens que valem tão a pena quanto o Subaru pra serem explorados aqui no canal, belezinha? Bom, rapaziada, vamos ficando por aqui. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também, beleza? Bebam água, agitem a postura, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Ah, não esqueçam, se puderem apoiem o canal também, qualquer ajuda vai estar sendo válida demais, beleza? Então, só de deixar o like, compartilhar, se inscrever, todo esse apoio já é absurdo e já vai estar ajudando demais. Se quiser também se torne membro pra ter mais conteúdos exclusivos, pra receber os vídeos com antecedência também, beleza? E acesse o link na descrição que sem nenhum custo adicional vão estar me ajudando demais. E se quiser mandar um pix aí pro canal, também sinta-se à vontade, belezinha? É isso, pessoal, até o próximo vídeo e fiquem bem. Tchau, tchau.